Ok, muito obrigado aos oradores e ao moderador do painel anterior. Deixa-me reiterar aqui uma situação. Os internautas podem usar os recursos disponíveis na nossa plataforma para interagirem mais, fazerem questões aos oradores das sessões que forem terminando e também usarem a largo modo a sessão de chat e networking disponíveis na nossa plataforma. Desta feita, vou passar para o próximo painel, que tem como tema os principais desafios da implementação da IoT no continente africano. Para este painel, para este tema, será moderado pelo senhor João Sarmento, ele que é diretor ou gestor na direção de Core e Serviços da Unitel. João Sarmento, é contigo. Muito obrigado. O nosso painel, então, abordará os principais desafios da implementação do IoT em África. Com o IoT a propagar-se em todo o mundo, incluindo no nosso continente, abraçar esta forma de tecnologia tem um potencial de oferecer novos empregos, fornecer novas soluções e permitir-nos ultrapassar algumas questões que hoje em dia lutamos, como saúde, energia, água, entre outras. Será então o IoT uma oportunidade para colocarmos a África e Angola como uma economia pujante a nível mundial? Ou irá, por outro lado, contribuir para o aumento do fosso para outros países ou continentes? Comigo tenho três grandes intervenientes, três grandes oradores, começando aqui por Cecílio Ferreira, diretor de IP e transmissão da Unitel, a maior empresa de telecomunicações nacional, onde contribui ativamente para a inovação tecnológica tanto da empresa como do país. Bem-vindo, Cecílio. Cecílio, muito obrigado, de que forma o IoT pode ser uma oportunidade para o cidadão individual? Obrigado, João, e plateia. Meu nome é Cecílio Ferreira. O IoT hoje no mercado angolano já é uma realidade, né? Uma das componentes ou uma das subcategorias do IoT é aquilo que é conhecido como machine-to-machine ou M2M ou comunicação máquina-máquina, né? E Angola começou a sentir a primeira introdução disto já há um tempo atrás, com a introdução dos TPAs que utilizam redes de telecomunicações para conseguirmos concluir um pagamento numa determinada loja. E isto, obviamente, demonstra aquilo que é o poder do IoT, ou o poder de comunicação inteligente. E nós acreditamos que Angola, como qualquer outro país africano, que teve aquele salto de telecomunicações, onde a rede móvel evoluiu muito mais rapidamente do que as redes fixas, ao contrário daquilo que foi o padrão nas Europas e Américas, irá demonstrar aqui que o IoT irá fazer exatamente a mesma coisa em Angola. Portanto, em termos de oportunidade, é um mercado muito aberto, muito largo, e quanto mais forem as soluções abrangentes e direcionadas ao consumidor, mais adaptação terá para o público-alvo. E haverá espaço para o pequeno empreendedor ou apenas para as grandes empresas? O IoT, obviamente, introduz aqui uma componente. Nós não acreditamos que será aqui algo segmentado para grandes empresas. O mundo pensava o mesmo da internet quando ele foi introduzido no mundo, né? Quando as pessoas começaram a comunicar pela internet. Mas o que nós vemos hoje em dia é que realmente o benefício é mais alargado. É maior do que as empresas, é maior do que os setores industriais, é maior do que aquilo que nós esperávamos. E o IoT irá ser exatamente a mesma coisa. Estás em mudo, João. Estás em mudo. E de que forma é que o IoT pode contribuir para o crescimento económico em Angola? Quais as grandes áreas de oportunidade que nós temos no país? Bem, em termos de oportunidades e não necessariamente desafios, que é o tema onde nós nos encontramos, o IoT dá aqui uma oportunidade de aprendizagem. E eu acredito que Angola tem aqui uma porta e
e uma oportunidade muito grande de aprendizagem o nosso público jovem, que é jovem e que está a estudar neste momento e que tem aqui a oportunidade de introduzir desde sensores de estrada, de controle de trânsito, desde aquilo que nós chamamos hoje de câmaras de campainhas e etc. Já existe aqui muita oportunidade de empreendedorismo com o IoT, e acredito que Angola não será diferente, e a nossa juventude, se tiver aqui a mente aberta, principalmente os estudantes, e eles é que devem impulsionar isto aqui de forma mais académica, para conseguir então tornar isto uma realidade, não só para as grandes empresas, mas sim para a população no geral. Ok. E em termos de desafios, quais é que são os grandes desafios que vês na implementação do IoT? Em África em si, os grandes desafios da IoT serão similares, com algumas diferenças, aquilo que acontece ao IoT nas grandes cidades hoje. Não é? E eu posso nomear aqui algumas. Não é? Uma delas é a educação em si. Ou seja, existe aqui um salto que deverá ser dado, aquilo que é a adoção de educação remota, que nós hoje já estamos muito bem enquadrados naquilo que é o teletrabalho, para aquelas empresas que estão nesse momento a trabalhar remotamente, mas a educação será um dos maiores desafios naquilo que é a adoção do IoT em Angola. Em segundo, que eu acho que não menos importante, é a energia e em terceiro, a conectividade. Portanto, são aqui componentes que se complementam, mas que deverão receber toda a atenção, não só académica, mas política e aquilo que o empresariado privado poderá contribuir. Obrigado, Sil. Passando agora para Guevara Cruz, vice-presidente da Fundação Smart City Cabo Verde. A Fundação Smart City Cabo Verde tem o propósito de promover os projetos Smart Cities e inovação urbana, considerando as cidades do futuro como as 4 S's: Smart, Sustainable, Safe and Smiling. São cidades inovadoras que utilizam as tecnologias com o propósito de alcançar a eficiência, ambientalmente sustentáveis, seguras, inclusíveis e acolhedoras, ao garantirem a felicidade e qualidade de vida das pessoas que nelas habitam. Pegando nesta descrição, Guevara, quais é que são os principais desafios na criação de cidades inteligentes e como é que o IoT pode ajudar a alcançá-los? É fantástico, antes de mais agradecer. Boa tarde a todos. Temos que ver o IoT na perspectiva das cidades inteligentes como um meio, e hoje cada vez mais estudos apontam relativamente a essa tendência, que é promover o bem-estar. Portanto, a integração do IoT no contexto da cidade ou no contexto do lar, para ser mais específico e concreto, tem muito a ver com o bem-estar, portanto, com a qualidade de vida. E aqui será o game changer. Depois do ambiente da Covid, penso que será um facilitador essa promoção. Aqui um dos nossos panelistas referiu a questão da conectividade, será um elemento fundamental. A questão do digital mindset, que é ter um contexto do ambiente digital e como tirar proveito desse ambiente digital, onde os instrumentos, os periféricos, quer dizer, o ar-condicionado, o telemóvel, conseguir controlar a partir do meu telemóvel a temperatura do ambiente, portanto, são aspectos que, de facto, falarmos em cidades inteligentes pressupõe termos comunidades inteligentes. Termos comunidades inteligentes pressupõe termos, dentro do meu edifício, dentro do meu prédio, um conjunto de subsistemas que facilitam uma performance. Quando eu chego, abre-se a luz, abre a televisão, dá-me a tendência do trânsito. Enfim, há aqui qualidade de vida acima de tudo. E a IoT é um meio para o alcance dessa qualidade de vida. Ótimo. E será que o IoT, além de tudo isso, pode contribuir
por exemplo, para a literacia? Como é que podemos ajudar a aumentar este nível no continente? Uma excelente pergunta. Aqui estamos a falar de inclusão. Há crianças com grandes níveis de insuficiências físicas e mentais, e promover sistemas inteligentes que podem suportar desde a locomoção. Estamos a falar de uma mensagem do cérebro diante a biotecnologia para conseguir interagir com o computador. A nível da educação, terá impactos enormes em integração de soluções, às vezes não tão complexas, em algumas situações, para equidade a nível da educação. Portanto, com suporte a nível de sensores e equipamentos propícios a nível da locomoção, nomeadamente, portanto, podemos garantir de facto integração e inclusão em determinadas camadas da educação. E de que forma é que as cidades inteligentes estão a conseguir ser implementadas em Cabo Verde? Quais os conselhos que querem partilhar connosco? Exato. Aqui a partilha que eu poderei fazer antes é como a abordagem da Smart City tem sido feita. Uma das últimas publicações que foi feito, as 50 Top Smart Cities, a nível da governança, há aqui a perspectiva de abordagem do âmbito, uma análise de áreas específicas a priorizar, há uma perspectiva de análise da integração, que tem um pendor para a integração de dados de grandes áreas de negócio e com ações estratégicas devidamente criadas, e a componente escala. Portanto, é o que, regra geral, é a abordagem que tem sido utilizada nas sociedades com maior capacidade de investimento, nomeadamente Dubai, Ruanda, etc. Portanto, há aqui abordagens. Neste caso, a realidade de Cabo Verde, tivemos um piloto que chamamos o Smart Bairro, uma comunidade à volta de 6.000 habitantes, onde fizemos uma abordagem bottom-up, ou seja, integramos com a comunidade as lideranças locais que ajudaram a desenhar um sistema de desenvolvimento e prevenção de riscos, porque sabemos, é uma realidade em África, os assentamentos informais, e sabemos que muitas vezes esses assentamentos informais estão em zonas de risco, temos visto cheias e etc., né? As construções são relativamente débeis. Com um sistema, através de sensoriamento, que pode alertar situações de, vamos supor, uma erupção ou uma cheia antes dela chegar às grandes concentrações, imagine, à meia-noite, o telemóvel dá o alarme a dizer que há uma movimentação de terra, algures, que está a aproximar de uma determinada área. Portanto, isto é IoT para a sociedade, para a comunidade, isto é ser smart. Portanto, a nossa abordagem foi uma abordagem mais de âmbito, dentro de um contexto piloto. E foi reconhecido pela academia, fizemos uma publicação científica, temos quadros da área da academia de investigação, da Smart City, que teve um reconhecimento como um sistema piloto. Naturalmente, exigirá, o nosso parceiro usou essa experiência também para levar para a América Latina. Temos um parceiro que reside na Alemanha, portanto, a internet juntou um conjunto de competências para preencher esse gap que existia, portanto, que é a prevenção de riscos em zonas de assentamento informal. Hoje, então, temos aqui assim uma grande oportunidade também a nível do planeamento urbano. Exatamente. Claramente, aqui é um elemento fundamental, não só de apoio ao planeamento urbano, mas, acima de tudo, é de inclusão de comunidades mais carentes junto
nível político, aqui em Cabo Verde temos o conceito do município. Imagine um sistema de gestão de risco com a proteção civil, onde o município consegue ter alertas atempadas de um conjunto, é o que se chama e-participation, não é? De um conjunto de comunidades que têm as suas ineficiências e, a propósito, começamos a usar esta solução para apoiar a comunidade na distribuição de cestas básicas. No contexto da Covid, a comunidade, a liderança, começou a usar como piloto essa solução para perceber, através do mapeamento GPS, para perceber as famílias que tinham necessidades, ou seja, há todo um processo de governança a vários níveis. A nível da comunidade, através das lideranças locais, e a nível político, através do município, da gestão do município. Muito bem, então aqui é uma grande oportunidade. Vendo aqui uma cidade grande como é Luanda, com uma população de vários milhões e algumas também em grande parte áreas de construção pouco ortodoxa, se calhar é também uma grande oportunidade para conseguirmos aplicar essa realidade aqui. Claramente, para dizer que esta realidade, o piloto que nós montamos em Cabo Verde através desta comunidade de 6.000, à volta de 6.000 habitantes, serviu para o nosso parceiro, que reside na Alemanha, conduzir melhorias a nível da América Latina, porque o nosso parceiro tem um mercado na América Latina e introduziu as melhorias do nosso desenho conceptual também com influência das lideranças da comunidade, importante dizer isso, portanto aqui o approach de baixo para cima, não é? Agora imagine isto em comunidades, nomeadamente em Angola, como referiu e muito bem, que há uma grande concentração onde políticas públicas podem ser feitas em linha com as necessidades reais da população. Muito obrigado, Guevara. Passando agora para Pedro Farental, diretor-geral da Unicanda. A Fazenda Unicanda, implementada no município de Calandula, em Malange, tem uma área de 2.750 hectares e contribui sobremaneira para a produção agrícola nacional. Bem-vindo, Pedro. Diga-nos, de que forma o IoT pode contribuir para aumentar a produção agrícola nacional e, com isto, reduzir a dependência de importações? A tecnologia, boa tarde a todos, sinto-me aqui assim um bocadinho fora do meu ambiente profissional, não é? Sou agrónomo, dirijo uma fazenda, estou numa fazenda neste momento, agradeço a oportunidade. Nós aqui na Unicanda, nós temos tentado introduzir o máximo de tecnologia possível, a comunicação dos nossos equipamentos com os satélites, com a internet, é uma realidade. E os benefícios que esta tecnologia, que essa comunicação podem trazer à nossa atividade são imensos. Pronto, essa é uma realidade noutras latitudes, vou falar, por exemplo, do Brasil e dos Estados Unidos, onde se praticam uma agricultura que nós também queremos lá chegar. Isso já é uma realidade hoje em dia, portanto, as máquinas comunicam, as máquinas dão informação para a gestão da empresa, dão informação que ajuda a otimizar a produção e a produtividade e, portanto, isso hoje em dia é uma realidade no mundo. Aqui na Unicanda nós temos estado a dar todos os passos desde o princípio, já vinha na nossa mente ainda antes da fazenda existir, mas depois pronto, naturalmente temos muitas dificuldades no dia-a-dia de várias naturezas, já foram aqui ditos, não é? A questão da educação é fundamental, a questão das comunicações é fundamental, e depois tem o próprio investimento que tem que ser realizado. Mas isso para nós está na nossa mente. Nós queremos agora este ano que vem, 2022, desenvolver um embrião ainda da agricultura de precisão
E a agricultura de precisão é isso mesmo, é muita informação, as máquinas a comunicar em permanência, georreferenciação, muita análise de solos, muito padrão, enfim, estamos a caminhar para aí, temos estado primeiro muito mais focados em produzir quantidade, em sustentar o negócio, gerar receita, gerar produção, gerar receita, e estamos a dar também agora os passos para aprofundar aqui a questão nos assuntos tecnológicos, não é? Sem dúvida, estamos a ver aqui grandes oportunidades a nível também tecnológico, mas que desafios é que o IoT traz para a agricultura? Aquelas partes difíceis que às vezes temos que pensar como encontrar soluções. Por exemplo, a agricultura de precisão, eu vou falar aqui, se calhar para uma audiência que não é especialista, mas a agricultura de precisão, para dar uma ideia, por exemplo, nós temos um campo com 100 hectares, em que naturalmente a terra não é igual em todo lado. Num sítios tem mais nutrientes, no outro sítio tem menos nutrientes, num sítio é mais arenoso, no outro sítio é mais argiloso, e em função destas características do terreno, não é necessário adubar aquilo tudo por igual, não é necessário aplicar a mesma quantidade de fertilizante igual em todo lado. Há sítios que precisam de mais, há sítios que precisam de menos, para que depois, no produto, na produção, se obtenha um resultado mais ou menos uniforme em todo o campo. Então, a agricultura de precisão, ou aqui neste caso a adubação de precisão, é uma adubação que já tem a informação, o equipamento já tem a informação, em função da análise de solos que se fizeram, muita amostragem daquele terreno, a máquina sabe onde deitar mais ou menos adubo. Vai-me perguntar-me, isso é fantástico, pois. Agora, temos que fazer muitas análises de solos e temos que ter boas análises de solos para aquilo ser fiável, para aquele investimento que estamos a fazer em adubo, em equipamentos, em tecnologia, seja fiável. Para que é que o que é fundamental para tudo isto? As análises de solos. Nós temos que ter aqui no terreno um laboratório que nos dá a preços razoáveis resultados minimamente fiáveis. E essa é já a primeira dificuldade que nós temos aqui onde estamos. Pronto. Felizmente há um laboratório privado aqui próximo, mas que, por exemplo, o ano passado funcionou com muitas deficiências, teve durante meses sem reagentes, depois avariaram os equipamentos. Portanto, às vezes é tudo muito interessante, parece ser mais ou menos evidente, mas depois falha aqui o laboratório e não há uma outra alternativa. Pronto, isto assim um bocadinho terra a terra, não é? Não quero ocupar muito tempo, diga. À vontade, Pedro. E de que forma é que nós vemos que a agricultura se pode tornar no motor de desenvolvimento do país? O motor propriamente não sou tão ambicioso que venha a ser o motor de desenvolvimento do país, não é? Mas que contribua de forma significativa para o desenvolvimento do país, isso não tem qualquer dúvida, e é até uma ambição relativamente execuível, não é nada que está assim tão distante, não é? Nós vimos de uma época em que o país vivia de agricultura para uma época em que passou a viver de petróleo, não é? E é possível voltar atrás. O petróleo também vai perder naturalmente o seu peso na economia e naturalmente o país precisa de se alimentar, precisa de reduzir a sua dependência do exterior, e hoje em dia não é uma ciência assim tão complicada a produzir. Agora é preciso a gente pensar todos, o país, o Estado, os produtores, os investidores, os empresários, toda a gente tem que pensar que quer produzir e como é que o vai fazer, porque só por discurso não vai lá mesmo, não é? E será que o pequeno agricultor também pode tirar partido do IoT? Será que há aqui uma oportunidade também para ele?
Eu acho que a ambição aqui no nosso país, eu vou falar do nosso país porque há realidades completamente diferentes, mesmo em África, não é? Temos países, eu até vou falar em Moçambique, por exemplo, que é um país que está a anos-luz do que deverá ser a realidade agrícola angolana, mas podia falar do Quénia, podia falar da África do Sul naturalmente, não é? Há outras realidades agrícolas no continente africano. Aqui em Angola, a agricultura familiar continua a ser a base da produção nacional e é o que alimenta verdadeiramente todo o mundo rural, é a produção agrícola familiar. Para esses, eu acho que isto vai ter que dar um salto de alguma forma, vai ter que se estimular, vai ter que se apoiar, devia haver mais extensionismo rural, apoiar estes pequenos agricultores familiares a transformarem-se em pequenos empresários primeiro, não é? Isto faz-se por gerações e depois na geração seguinte alguns desses pequenos produtores agrícolas vão se transformar em grandes produtores agrícolas. Mas até lá, acho que sim, que há coisas que esses pequenos agricultores familiares vão poder beneficiar, não é? As questões ligadas à comercialização, sobretudo, é notório, não é? A informação, como vender, o que vender, onde vender, pelo menos aí está ao alcance de um smartphone e, portanto, isso é uma coisa que tem que ser introduzida rapidamente e divulgada, porque isso pode beneficiar toda a gente, não é? No mundo rural. Talvez era aqui a oportunidade para aliarmos aqui o IoT, não só a agricultura como as outras áreas, mas, por exemplo, também Big Data, inteligência artificial, para conseguirmos então potenciar os resultados. Certo. Nós temos estado aqui a focar em perguntas de diferentes áreas de atuação. Há pouco vimos aqui no chat uma pergunta interessante e gostaria que o nosso orador, Silvio Ferreira, respondesse à mesma. Para falar a pergunta do Darwin Costa, que ele dizia: todos estes objetos mencionados precisam do IP para funcionar. Sendo que a África está na fase de exaustão dos endereços IPv4, qual a estratégia da Unitel para colocar isto em prática? Sendo que Angola tem uma taxa abaixo de 1% na utilização de endereços IPv6. Obrigado aí, João. É uma questão muito importante que está ligado diretamente àquilo que são as necessidades da evolução de comunicação. A Unitel, no que diz respeito a esta evolução, e tem claro conhecimento da exaustão de endereçamento IPv4, atenção que o endereçamento é o que nós utilizamos para podermos nos comunicar na internet, portanto cada utilizador de internet tem uma morada, posso assim dizer, muitas das vezes dinâmica ou fixa, para poder comunicar-se na internet. E a Unitel, obviamente, tem para os próximos 3 anos, começando já em 2022, um plano claro de ativação e implementação de redes em IPv6 para os nossos clientes e não só, né? Claramente, nós queremos ser um dos, vamos dizer, impulsionadores da adoção, para não dizer que provavelmente este 1% pode estar ligado com aquilo que são os esforços da Unitel na migração de IPv4 para IPv6, que é um endereçamento. No que diz respeito em escopo, a Unitel tem já atribuído pelo corpo regulador africano de endereçamento endereços IPv6 suficientes para cada animal em Angola. Portanto, tem endereços suficientes para cada device que for necessário implementar. Obrigado, Silo. Uma pergunta que eu vou deixar aberta aqui aos 3. Na perspectiva dos oradores presentes, por onde iniciar a implementação da IoT em África, tanto de modo parcial como global? Pergunta do Cirilo Cipi. Não sei quem quer começar.
Talvez eu propunha aqui o Guevara. Posso me candidatar, sim. Com base na experiência que nós tivemos, aqui foi focado de forma um pouco tímida a questão de infraestrutura. Quando falamos em IoTs, temos que garantir uma autoestrada muito coerente, não é? Desde a conectividade, a capacidade de internet, uma boa velocidade, para conseguir ter respostas em tempo. E face à experiência que nós tivemos, Cabo Verde neste aspecto está relativamente bem em termos de infraestruturas. Naturalmente temos o last mile a nível do cliente, apesar de termos acima de 100% de capacidade de móvel, né, de dispositivos móveis, mas ainda a capacidade de ter megas não é tão linear, não é? Mas penso que uma abordagem parcial, porque é todo um processo de aprendizagem que irá acontecer. E esse processo de aprendizagem, até ganhar escala, os complementos fundamentais, nomeadamente a autoestrada, uma boa conectividade distribuída a nível, vamos supor, da comunidade, não é? Será o fator crítico para dar perenidade, para dar sustentabilidade no tempo. Sou apologista de uma abordagem parcial, para que haja o aprendizado e o lessons learned com melhorias contínuas. Penso que é uma abordagem na leitura com base nas experiências que eu tive. Obrigado, Guevara. Pedro, respondendo a esta mesma pergunta, por onde iniciar a implementação do IoT em África, de modo parcial e global? Eu estou perfeitamente de acordo com o Guevara, não é? Isto sem a comunicação, sem a infraestrutura toda é impossível, não é? Eu falo aqui do mundo rural, não é? As pessoas, nós quando viemos aqui para a zona, a Unitel instalou uma antena e permitiu-se fazer aqui uma triangulação, e como as pessoas diziam aqui assim, dizem agora, já não vivem no mato. Quer dizer, a vida é quase igual ao que era, mas agora já não vivem no mato porque há comunicação, porque há rede, não é? Sem isso é impossível, não podemos fazer nada. E essa eu acho que é, por enquanto, a principal limitação. A gente vê atualmente as dificuldades, quer dizer, a nossa vida quando estamos em Luanda, quando estamos no sítio com a banda larga, com a fibra, aquilo parece que tudo corre bem, e assim que saímos um bocadinho as coisas já não correm bem porque a Unitel não está a trabalhar bem, porque a rede não sei o quê, porque a antena não sei o quê. Enfim, sem infraestrutura é impossível, e acho que esse é o principal desafio. Porque acho que depois o que eu acho é que eu sinto isso, eu sou mais velho já, mas os mais jovens adaptam-se com uma rapidez, uma facilidade à tecnologia, às inovações. Eu estou sempre a aprender é com eles, não é? Como é que eles fazem, não é? Portanto, acho que a parte do conhecimento, que também se falou aqui há bocadinho, acho que essa vai vir muito rápido. Havendo os recursos, o resto vai vir muito rápido. Eu acredito que sim. Sobretudo para as camadas mais jovens, basta criar as condições e as coisas parece que acontecem por magia. É. Temos aqui mais uma pergunta da nossa audiência. Claro, aqui é o engenheiro Silvio Ferreira. Perspectivas tem a Unitel para a implementação do MVNO e depois para passar para agentes full MVNO IoT? Porque é que é ignorado um negócio tão atrativo e que poderá ajudar na inclusão social através da tecnologia? Obrigado aí, João, pela questão. No que diz respeito a MVNOs, eu acredito que a questão regulatória é mais importante do que as iniciativas segmentadas de cada operador, ou em parceria ou não. O plano de negócio, obviamente, uma MVNO é um negócio, o que significa que basta os critérios estarem criados e as condições criadas para se fazer,
é muito fácil adaptar e criar uma MVNO. A Unitel não tem necessariamente um plano de ignorar tal oportunidade, mas sim de permitir que terceiros apresentem e venham aqui com soluções que justifique tal investimento. Muito bem. E também pergunto aqui o Evanilson Machado, como é que o satélite vai ajudar na afirmação do conceito do IoT em Angola? Assim, o satélite, sim, posso. O satélite, e há aqui algum dilema, as pessoas acharem que o satélite não é tão necessário, mas na verdade o satélite é uma das componentes muito importantes no que diz respeito a IoT, porque permite comunicações chegarem a zonas distantes, principalmente rurais, como a Fazenda Unicanda, e permite ter comunicações muito rápidas, não é? Muito rápidas e muito fácil de implementar. Porque o satélite permite que o fazendeiro ou o operador de uma mina mantenha comunicações, sem depender aqui de fibras ópticas e etc., mas de forma muito mais rápida, muito mais abrangente, o que significa que os seus sensores só têm de estar na zona de implementação em si e não necessariamente a percorrer toda a zona em que ele pretende implementar. Portanto, o satélite irá permitir criar pequenas zonas de comunicação e permite então uma implementação menos onerosa em termos de investimento do IoT. Portanto, nós notamos aqui uma vantagem do satélite nesse aspecto. Ótimo. E sendo este painel sobre os principais desafios da implementação do IoT em África, eu gostaria de nomear alguns: a elevada taxa de pobreza, o analfabetismo, a falta de conteúdo local, baixa taxa de penetração da internet. Tudo isto dificulta a entrada do IoT. Gostaria de perguntar aos nossos 3 palestrantes que eles identificassem um destes desafios e a forma de transformarem-no numa oportunidade para o país e para as nossas economias. Quem começa? Guevara? Não, eu queria perceber de facto a pergunta, porque de facto eu já estou no countdown, tenho que... Pode repetir muito rapidamente, eu citei aqui alguns problemas. Será que algum destes problemas pode ser transformado numa oportunidade? Como? Exato. E em qual devemos investir? Aqui, naturalmente, depois da pandemia, o problema é a oportunidade. Portanto, vimos empresas a fechar, vimos empresas a serem criadas no longo da pandemia, portanto, a oportunidade será sempre. Mas o desafio será sempre permanente, porque Cabo Verde tem à volta de 70% de acesso à internet. E o nosso piloto, tivemos que fazer uma parceria com nós e com uma empresa que apoia para colocar um Conecta para garantir disponibilidade e uso da solução que nós criamos. Portanto, é um processo contínuo. Não há soluções perfeitas. Será um processo em crescimento permanente. Cada um desses tópicos. Cabo Verde tem uma boa penetração de internet, mas é sempre um desafio permanente, porque quanto mais se tem, mais se pede. E a população está sempre insatisfeita. Quer sempre estar perto da governação, quer sempre estar perto da solução, quer estar no social media, e o desafio é permanente. Vou ter que me ausentar. Muito obrigado pelo convite e dizer isso, estaremos online. Muito obrigado, Guevara. Passando aqui ao Pedro. Pedro, algum destes desafios pode se transformar numa oportunidade? Eu quero esperar que sim, não é? Que de facto o momento que vivemos, não é? Que os desafios que nos têm sido criados também pela pandemia e os saltos que a economia angolana precisa dar, quero crer, quero esperar, quero ter essa esperança que isto seja de facto uma oportunidade, não é? E que os investimentos nesta área venham proporcionar de facto
oportunidades de desenvolvimento para a economia angolana, do modo geral, não é? Obrigado, Pedro. Silo, para complementar. Bem, com a mentalidade certa, eu acredito que não existam desafios que não se transformam em oportunidades ou que não criem oportunidades de negócio ou por aí além. Não é? Porque todos esses desafios são apresentados com necessidades. Eu lembro-me quando começamos a construir uma rede móvel na Unitel, um dos maiores desafios era conseguirmos então ter energia para determinadas estações e ter estradas suficientes para conseguirmos percorrer o país e terminar, e tudo isso foram desafios que transformaram-se em oportunidades para tanto criar negócio como para melhorar o próprio país. Existem aqui casos muito específicos, desde pescadores que hoje utilizam o telemóvel para perceber como é que o clima irá mudar, pescadores que hoje usam pequenos sensores que eram simplesmente instalados em pequenas embarcações, mas hoje eles já têm pequenos sensores e eles sabem exatamente quando sair de casa para passar a noite a pescar. E hoje já existem essas oportunidades que ontem eram desafios e que obviamente trarão aqui benefícios que podem não estar a ser contabilizados hoje, mas que já beneficiam populações em pequena escala ainda, mas já beneficiam cá em Angola. Muito obrigado, Silvio. E, de facto, como nota pessoal, gostaria de dizer que, onde muitas vezes falamos de desafios, temos que ver oportunidades. E há grandes oportunidades para a implementação do IoT no continente e no país. Agradeço então a presença do Gavar Cruz, Pedro Farental, Silvio Ferreira. Foi um prazer ser moderador deste painel. Muito obrigado a todos.